Seja muito bem-vindo aqui em meu canal de palestras espíritas. Esse vídeo tem por título Para onde vão os corruptos depois desta vida, quando desencarnam? Agradeço a gentileza de vocês estarem assistindo aos meus vídeos, agradeço a Deus a oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Na perspectiva da continuidade da vida para além da morte do corpo físico, aliás, conforme as evidências científicas de hoje apontam, é justo e lógico que assim seja, pois, sendo espíritos imortais que somos, nós somos hoje o que fomos ontem, e assim sucessivamente, já que a natureza não dá saltos evolutivos. Na reencarnação anterior, fomos um pouco pior do que somos hoje, porque o progresso se faz sempre. A evolução, ela faz-se gradativamente, paulatinamente. Daí a necessidade de trabalharmos o nosso mundo íntimo, de modo a que, quando a vida nos chamar para o novo plano existencial, que é o plano espiritual, o mundo dos espíritos, nós possamos fazer essa transição mais serenamente, o mais serenamente possível, no que concerne ao nosso estado de alma e o nosso íntimo também. Por isso que alguém sugeriu que eu fizesse um vídeo em que eu respondesse a pergunta que me foi passada. E os políticos, para onde vão no mundo espiritual? Aqueles que roubam o povo, que enganam e que são corruptos, para onde eles vão? Contamos uma história aqui para elucidar. Divaldo Pereira Franco contou em uma palestra que estava na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, com o seu amigo Raul Teixeira, médium e orador espírita. E ao dirigirem-se para almoçar, viram uma mulher, toda esfarrapada, ali ao lado, mexendo num caixote de lixo à procura de comida e a separar o lixo mais limpo do lixo mais sujo. Tal cena causou no Raul Teixeira tamanha impressão que o fez perder a vontade de almoçar. Raul, enquanto tentava recompor-se mentalmente já no restaurante, pensando naquele ser que nada tinha e ele ali num restaurante com o seu amigo, apareceu-lhe, através do fenômeno da vidência espiritual, o seu amigo espiritual, que o acompanha na sua tarefa doutrinária, que o acalmou, referindo que, mesmo que fosse dar comida limpa àquela senhora, ela iria recusar. E o espírito, em breves, rápidas pinceladas, contou a história daquela mulher, que nesta vida era a reencarnação de um famoso político brasileiro, ainda hoje muito conceituado, mas que, por ter prejudicado tanto o povo, tinha reencarnado numa condição miserável, devido ao mecanismo do complexo de culpa que fez após a morte do corpo físico, em estando no mundo espiritual. Mundo espiritual onde não conseguimos esconder nada, nem de nós, nem dos outros. E esse espírito volta numa condição miserável para aprender a valorizar aquilo que ele tanto desprezara naquela vida anterior, principalmente as dificuldades financeiras do próximo. Curiosamente, o nome desse político famoso estava afixado nesse local, dando nome à avenida. E essa mulher, por um mecanismo de fixação inconsciente, não largava aquele local, onde outrora lhe prestaram grandes homenagens. Não é um castigo divino, porque Deus não castiga, Deus dá oportunidades. Mas tudo isso é decorrência da lei de causa e efeito,
onde cada qual colhe de modo com os seus atos, pensamentos e sentimentos. No mundo espiritual e em futuras reencarnações, cada um colhe de acordo com o que semeou no seu passado. Assim se justificam as diferenças de sofrimentos morais entre todos os espíritos aqui encarnados. Os políticos e todos os homens de poder no planeta Terra se sentiriam felizes no mundo espiritual ao sentirem o seu dever cumprido em prol do povo que lideraram, com justiça, com lealdade. Mas, infelizmente, essa ainda não é a nossa realidade. E também não será, com profunda pena nossa, a realidade dos futuros atores políticos. Visto que a pergunta foi essa, para onde vão os políticos? Ficarão aqui entre nós mesmos. Não vão para lugares diferenciados. Ficarão entre nós, viverão entre nós. E irão sentir a aplicação da lei de causa e efeito. É preciso ter em conta que a intenção é tudo. Muitas pessoas comentam que entre nós existe muita gente que apenas não é um desses políticos corruptos, egoístas e insensíveis, porque não tiveram condições de lá chegar. Essa é uma colocação muito pesada mesmo, porque nós vivemos de julgar, lamentavelmente, as atitudes das outras pessoas, principalmente dos políticos, que influenciam muito a nossa vida aqui no planeta Terra, porque são eles os criadores de lei. São eles que, quando não são honestos, nos fazem passar por dificuldades, porque usaram o dinheiro dos impostos indevidamente e não na melhoria das condições da vida do povo que os elegeu. Por isso que muitos que criticam precisam fazer essa reflexão. Será que eu lá faria diferente? Ou faria o mesmo? Porque o poder, como costuma se dizer, ele corrompe, visto que ainda somos espíritos imperfeitos. E uma das características da imperfeição é o orgulho e o egoísmo. O orgulhoso não reconhece ninguém melhor do que ele. E o egoísta não vê ninguém na sua frente. Só olha para si mesmo, para aqueles que lhe podem trazer algo de material. Porque a corrupção, ela é movida pela busca das coisas materiais, que são corroídas pela traça. Lembrando de um ensinamento de Jesus, nos ensinando que levaremos para o mundo dos espíritos somente aquilo que não será corroído pelas traças, que são as nossas virtudes e os nossos vícios também. Portanto, respondendo a uma pergunta que me foi passada por uma das pessoas que me acompanham aqui na internet, em meu canal do YouTube, para onde vão os corruptos? Para onde vão os políticos corruptos? Eles ficam por aqui mesmo. Quando não reencarnam em mundos inferiores ao nosso. Não sendo isso castigo de Deus, mas é a aplicação da lei de causa e efeito. Essa história narrada nos mostra um espírito reencarnado nesse momento, em condições deploráveis, mas que em reencarnação anterior teve uma vida esplendorosa, materialmente falando, mas moralmente falando era terrível. Era um farrapo moral. Agora
está colhendo aquilo que plantou. Ao desencarnar, certamente, vai fazer um reconhecimento da reencarnação que terminou, irá ter uma outra reencarnação, onde irá iniciar, então, um trabalho para vencer o vício da corrupção, através de grandes obstáculos, muitas dores. Mas, como nós somos semeadores, quem semeia, colhe. Eu não vou colher nada que o outro plantou, vou colher o que eu estou plantando. Então, se estamos indignados com aquilo que ocorre em termos de política, não façamos isso. Oremos por esses nossos irmãozinhos caídos, enlameados pela corrupção, porque eles irão lamentar muito. E as nossas orações poderão ajudá-los. Sabemos que não é fácil vencer a indignação com relação a isso. Mas oremos por eles, para que eles vençam os seus vícios. É um assunto impactante. É um assunto complexo. Não termina por aqui. Que a gente possa usar, principalmente, a rica literatura da doutrina espírita, para a gente observar onde estaremos depois da presente reencarnação. E estaremos onde os nossos atos que fizemos nos levarão. Pensemos nisso. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.